Fala galera, bom, eu resolvi montar uma carteira de investimentos aqui através da Nuinvest, que é a corretora do Nubank. E é uma carteira de investimentos que eu vou montar do zero. Muita gente me pergunta como é que eu faria para começar a investir hoje, onde eu investiria, como é que eu faria para investir, enfim. Então eu resolvi montar uma carteira aqui do zero, utilizando aqui a Nuinvest, que é uma corretora bem fácil de mexer também. É uma carteira que vai replicar basicamente aquilo que eu entendo como um objetivo principal de uma carteira de investimentos. Uma carteira de investimentos focada em dividendos e em renda passiva. E bom, para montar essa carteira de investimentos, eu separei aqui quase 30 mil reais. Né, e eu vou dividir esses 30 mil reais em três partes iguais de 10 mil reais. Sendo uma parte para investir em fundos imobiliários, uma outra parte para investir em ações que pagam dividendos e uma outra parte para investir em renda fixa. E tudo aqui pelo Nubank, tá, gente? Eu vou, enfim, montar essa carteira aqui do zero só usando a Nuinvest, a corretora do Nubank. Para o primeiro vídeo, né, dessa carteira de investimentos, eu investi aqui em fundos imobiliários. Né? Eu vou até abrir aqui os valores. Eu tenho basicamente aqui 10 mil reais em fundos imobiliários. E eu comprei 5 fundos imobiliários. O JSRE 11, o KNSC 11, o LVBI 11, o RBRF 11 e o VGHF 11. Então são 5 fundos. Eu investi basicamente, procurei investir a mesma quantia neles. Tem aqui, né, 2044, 2013, quase 2000, 2008, enfim. Então eu quis dividir de uma forma igualitária entre todos os fundos imobiliários. Essa tela aqui é a tela inicial da Nuinvest, onde eu tenho aqui a consolidação dos meus investimentos. Aqui eu tenho meu patrimônio total, que é quase 29 mil reais. Aqui eu tenho os investimentos que já foram feitos, né, no caso aqui em fundos imobiliários. E aqui eu tenho um saldo ainda que eu vou investir nos vídeos a seguir. Né? Vai ser 10 mil em ações e 10 mil em renda fixa. Bom, o objetivo aqui do vídeo não é esgotar aqui a análise dos fundos imobiliários. Eu vou falar aqui rapidamente sobre cada um deles e explicando o porquê que eu resolvi investir nesses fundos imobiliários. E para isso, eu vou abrir aqui o Status Invest, que é um site que tem bastante informações de fundos imobiliários e também ações. Eu vou começar aqui pelo JSRE11. Deixa aqui JSRE. É um fundo imobiliário de tijolo. Logo aqui de cara, a gente já tem algumas informações importantes para esse fundo imobiliário. Aqui tem o preço dele de negociação. Aqui a gente tem o dividend yield dele nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê que ele tem uma queda nos últimos 12 meses de quase 15%. O que me chamou a atenção nesse fundo imobiliário é o desconto de negociação dele. A gente vai ver aqui embaixo, a informação importante é o PVP, é o preço sobre o valor patrimonial. Então, é quanto ele vale, basicamente, ao preço, dividido sobre o valor patrimonial dele. A gente tem aqui hoje um número que o valor de mercado dele é de basicamente 1 bilhão e 600 milhões de reais. É quanto ele negocia hoje. Se eu pegar todas as cotas dele e somar, vou dar essa quantia aqui. Sendo que o valor do patrimônio dele é de basicamente 2 bilhões e 400 milhões de reais. Ou seja, tem um desconto aqui muito grande, de quase 30% do valor. Então, realmente é um desconto relevante e que me chamou a atenção nesse fundo para investir nele. E é claro, gente, a gente não pode, quando vai investir num fundo imobiliário, olhar só um fundamento. Aqui eu estou destacando o principal elemento que me fez chamar a atenção para investir nesse fundo, que é o valor patrimonial dele realmente estar com um desconto muito grande, valor de mercado, na verdade. Então, esse aqui é um elemento. Eu conjuguei isso com outros elementos, né, que me deixaram confortável e me fizeram entender que era um bom investimento investir no JCRE 11. Mas de fato vale a pena aprofundar a análise, os estudos. Eu vou fazer um vídeo depois só para analisar um por um, né, os fundos que a gente investiu. E aqui uma informação bem legal que aqui a gente tem no Status Invest é sobre os imóveis do fundo. O JSRE 11 é um fundo de tijolo, ou seja, tem um imóvel de fato por trás dele. E aqui a gente vê, né, as informações desses imóveis. A gente vê que no caso ele tem basicamente todos os imóveis em São Paulo, só tem um imóvel no Rio de Janeiro. E aqui a gente vê a vacância, ou seja, a ocupação desse imóvel. O imóvel do Rio de Janeiro ele não tem nenhuma vacância, ou seja, está completamente
alugado. Já que os imóveis de São Paulo, a gente tem uma vacância de menos de 5% no edifício paulista, tem aqui um outro com 7%, mais um sem vacância. Então a gente tem aqui realmente, isso aqui no caso já tem 31% de vacância, ou seja, é uma vacância já relevante. Então tem que entender por que tem essa vacância, né? Às vezes tem uma reforma no edifício, no prédio, né? Às vezes alguma empresa importante ali que ocupava esse espaço entregou as salas. Então eu vou trazer os elementos num outro vídeo específico sobre esse fundo, sobre cada um dos fundos que a gente está investindo hoje. No caso que a gente já investiu, porque eu comprei esses fundos na última sexta-feira. Bom, aqui o próximo fundo é o KNSC11, e esse fundo é um fundo de papel, ou seja, ele investe em dívida do mercado imobiliário. A gente vê que, diferentemente do fundo que a gente viu anterior, que era um fundo de tijolo, esse fundo aqui já tem um yield mais alto, de um pouco mais de 11% nos últimos 12 meses. Isso é um pouco do retrato do mercado que a gente tem hoje, que é um mercado com a Selic mais alta, ou seja, os fundos de dívida estão entregando de fato um retorno mais alto por conta disso. Mas a tendência, a gente já tem acompanhado isso, é de que haja um corte na Selic. A gente já acompanhou o primeiro corte da última reunião do Copom, e a tendência é que esses cortes sejam mantidos. E em períodos de corte da Selic, os fundos de tijolo eles tendem a ter um retorno, uma valorização maior do que os fundos de papel. Tá? Mas então, o ideal é sempre diversificar os investimentos. Por isso que a gente está comprando aqui um fundo de papel, que é esse, no caso, e comprou outros fundos de tijolo, para a gente poder diversificar e balancear a carteira de fundos imobiliários. Aqui falando do valor dele de mercado, já está mais em linha. A gente vê aqui, ele está 1,01, ou seja, um pouco acima do que ele vale. Ou seja, a gente tinha um desconto no que a gente viu anterior, nesse aqui já está um pouco mais caro. Isso reflete bem o que eu acabei de falar, o momento do mercado de Selic mais alta, indicando realmente uma valorização do retorno maior dos fundos de papel. A gente vê aqui, o último rendimento dele foi de 0,9% basicamente. Então, um retorno bem alto, isso aqui é isento de imposto de renda. Mas é aquilo que eu disse, a gente tem que sempre buscar balancear a carteira de investimentos. A gente não pode focar tudo naquilo que paga mais retorno do yield. A gente tem que sempre procurar balancear, ter uma carteira diversificada. Esse aqui é o objetivo assim, principal de uma carteira de longo prazo, é diversificação. Daqui para o próximo fundo, é o LVBI 11, que é um outro fundo de tijolo, mas nesse caso aqui é um fundo de galpões logísticos. A gente viu aqui o JCRE, fundo de lajes, escritórios, salas comerciais. Já o LVBI 11 é um fundo de galpões. E eu acho que esse setor é um setor muito promissor, porque, enfim, hoje a gente vive uma era de e-commerce, né? Várias empresas aí hoje no e-commerce. E os galpões são fundamentais para que essa economia envolva. Veja que ele também tem, como ele é um fundo de tijolo, ele tende a ter um yield mais baixo do fundo de papel. Mas aquilo, novamente, com o corte da Selic, a tendência que aconteça nos próximos meses é que os fundos de tijolo eles se valorizem mais. A gente está equilibrando a carteira, sempre olhando o momento do mercado. Então, o LVBI11 a gente também tem aqui, ele tem um valor de mercado, não tem desconto nele, está um pouco acima do valor patrimônio dele. Aqui sobre os imóveis, a gente também vai ter as informações principais, como localidade, como vacância, vai ter aqui embaixo, olha só. Embaixo a gente tem imóveis dele praticamente sem vacância. Não, tem vacância. Ele tem 100% dos imóveis completamente alugados. Eu até me confundi, eu achei que teria um com vacância, mas realmente ele não tem nenhuma vacância. Então é um fundo que, além de ser um fundo diversificado, ou seja, ele tem aqui basicamente 8 imóveis. Ele tem imóveis em Minas Gerais, no Paraná e em São Paulo. Ou seja, ele é territorialmente falando diversificado. Ele conseguiu aí, pela sua gestão, alocar 100% dos espaços desses imóveis. Ou seja, é um fundo bem interessante. E o próximo fundo aqui da minha lista é o RBRF11. Não é um fundo nem de tijolo, nem de papel. Ele é um fundo de fundos. Ele investe em outros fundos. E basicamente o que me chamou a atenção nele é, novamente, ele tem um desconto. Aqui, igualmente aconteceu com o JSRE. É um desconto menor, mas ainda assim é um desconto. O valor justo hoje da cota dele, patrimônio dele seria 87,49, no que é negociador hoje a 80 e 32, ou seja, desconto de R$7
por cota, basicamente. A gente também vai ter aqui embaixo uma relação dos fundos que ele investe. Então, o gestor do RBRF11 ele pega todo o patrimônio do fundo e investe em outros fundos. Ele busca essa eficiência através de outros imobiliários. A gente tem aqui a listinha completa dos FIIs que ele investe. A maior posição hoje é do HGPO11, mas ele é muito diversificado, é bem pulverizado. E aqui também a gente vê mais embaixo que ele tem praticamente 30% do patrimônio dele investido em dívidas, que no caso são em CRI, certificados de recebíveis imobiliários. Ou seja, ele diversifica o investimento em outros fundos. Esses aqui. Tem até a página 4 aqui. Também tem uma parte dele, 30%, em dívidas do mercado imobiliário, que são geralmente atreladas ao CDI e ao IPCA. Então é um fundo bem legal, uma gestão bem ativa, consegue aí alocar o patrimônio em dívidas do mercado imobiliário, em outros fundos. E é por isso que ele chamou atenção, além do desconto também, né, gente? Para fundo com desconto é sempre bom. E o último fundo da nossa lista é o VGHF11, que é um fundo híbrido, Ele investe em outros fundos e também investe em dívidas do mercado imobiliário, assim como o RBRF11. O VGHF11 ele é um fundo de base 10, que o mercado costuma falar. Base 10 é um fundo que é negociado com valor próximo a R$10. Hoje ele está quase nesse patamar, mas é um fundo com um yield muito alto. Ele tem a maior parte do patrimônio dele investido em dívidas de papel, em CRIs, que traz realmente um retorno bem legal por conta da Selic mais alta. E embora tenha uma tendência de queda da Selic, a gente está vendo isso nas últimas reuniões do Copom, o fato é que a gente tem uma Selic alta ainda, então a dívida ela entrega uns juros mais altos, naturalmente. A gente vai ver aqui embaixo que o portfólio do GHF11 ele está bem alocado em dívidas aqui, ativos financeiros. Ele tem aqui várias dívidas, aqui no caso da companhia, província, tem 40 milhões de reais, e assim vai. Tem até aqui a página 4 de dívidas. E aqui no Status Invest, a gente também tem aqui embaixo uma opção para a gente abrir os documentos administrativos, digamos assim, do fundo imobiliário. Eu abri aqui o relatório gerencial fundo do mês de agosto para a gente acompanhar aqui basicamente como é que está investido o patrimônio do fundo. A gente tem aqui embaixo uma informação mais resumida que aqui, ó. A gente vê que grande parte dele, essa parte aqui em azul, está investido em CRI. E aqui a gente observa que ele tem basicamente a dívida dele atrelada a IPCA, a maior parte, e CDI. É um terço basicamente em CDI e 2/3 em IPCA. Como esses índices hoje estão mais altos, de fato, o CDI aí mais de 13%, quase 13% ao ano, realmente é muito alto, então acaba que ele entrega um retorno maior, porque os credores do fundo imobiliário, na verdade os devedores do fundo imobiliário, eles pagam as dívidas conforme a variação do IPCA e do CDI. Então por esse motivo ele entrega um yield hoje que é realmente muito chamativo, de 13% aqui, ó, nos últimos 12 meses. Bom, gente, então voltando aqui à tela da Nuinvest, resumindo aqui, a gente investiu num fundo de papel, que é o KNCS11. A gente investiu em 2 fundos de tijolo, que é o JCRE11, fundo de lajes corporativas, e um fundo de galpões, que é o LVBI11. A gente investiu num fundo híbrido, que no caso, a gente investiu em 2 fundos híbridos, que é o RBRF11, ele tem a maior parte dele em outros fundos, mas 30% dele está também em outras dívidas no mercado imobiliário, e no VGHF11, que esse sim, tem a maior parte do patrimônio dele investido em dívidas no mercado imobiliário, ou seja, um fundo de papel. Ele é híbrido, só que ele é mais de papel do que propriamente dito. Então a gente tem realmente uma diversificação aqui. A gente conseguiu, com 5 fundos imobiliários, diversificar bem o investimento em fundos de papel, fundos de tijolo, em fundos híbridos. Isso aqui é importantíssimo para uma carteira de longo prazo. Agora você pode se perguntar, beleza, William, vi que você investiu em imobiliários, quanto que isso vai te dar de retorno? Bom, eu vou fazer aqui uma conta. Vai ser um próximo vídeo, eu vou gravar aqui um outro vídeo só para calcular quanto que esses investimentos aqui nos FIIs vão dar de retorno por mês. Lembrando que o retorno são dividendos e isentos de imposto de renda. Então, se você quer acompanhar quanto que é esse retorno, já se inscreva aqui no canal e acompanhe o próximo vídeo. Beleza?
Um grande abraço e até já. Tchau, tchau.